O noticiário internacional. A expectativa, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, é pela reunião entre o presidente Donald Trump e o líder russo Vladimir Putin. Os homens mais poderosos do mundo vão sentar para discutir o futuro da guerra na Ucrânia. O vice de Trump, J.D. Vance, reconheceu que qualquer acordo que saia dessa reunião, com certeza vai desagradar ou a Rússia ou a Ucrânia. Quem acompanha tudo e tem os detalhes é a correspondente Priscila Yazbek. Boa tarde para você, Priscila, falando conosco neste domingo diretamente de Nova York. Boa tarde. Oi, Débora. Boa tarde. Boa tarde a todos que nos acompanham. Uma movimentação diplomática intensa nesse final de semana, depois do anúncio na sexta-feira desse encontro entre o presidente Donald Trump e o presidente russo Vladimir Putin, que vai acontecer no Alasca na próxima sexta-feira. Os aliados europeus que são próximos à Ucrânia e têm um contato constante com a Ucrânia defendem que a Ucrânia deveria participar dessas conversas, já que são conversas para decidir justamente o futuro da Ucrânia, o futuro dos ucranianos. Fontes disseram à CNN que a Casa Branca não descarta completamente a participação de Volodymyr Zelensky nessa cúpula, mas disseram que nesse momento os preparativos, toda a logística estão sendo arranjados para um encontro bilateral entre Trump e Putin. Também J.D. Vance, numa entrevista à Fox News que foi gravada na quinta-feira, mas foi veiculada hoje, disse que o presidente Donald Trump está trabalhando para agendar conversas entre Zelensky e Putin, mas que eles não acham produtivo que essas conversas entre Putin e Zelensky aconteçam antes da conversa entre Trump e também Vladimir Putin. J.D. Vance também disse, como você falou, Débora, que qualquer acordo de paz deixaria a Rússia e a Ucrânia infelizes, que não seria possível agradar a ambas as partes. Putin, na semana passada, descartou essa possibilidade de se encontrar com Zelensky. Ele falou que as condições para o encontro agora ainda estão longe de serem atendidas e nessa semana os russos apresentaram ao enviado especial dos Estados Unidos em Moscou qual que seria o plano de Putin para o fim da guerra. Esse plano, até onde já se sabe que as autoridades americanas relataram para as autoridades europeias, implicaria na cessão de territórios da Ucrânia para a Rússia e territórios, tanto a Crimeia, que foi anexada, a península no Mar Negro, que foi anexada pela Rússia em 2014, quanto a região do Donbass, que fica no leste da Ucrânia. Não se sabe como que ficariam outras regiões que são parcialmente ocupadas pela Rússia, Kherson e Zaporizhia, mas já a Crimeia e a região do Donbass são seções significativas de território e o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse que não vai aceitar nenhuma cessão de território, que não vai dar terras ucranianas de presente para Vladimir Putin. Ele também falou que qualquer proposta sem a participação da Ucrânia, qualquer tomada de decisão sem a participação da Ucrânia é uma proposta, uma decisão que já nasce morta, e ele foi apoiado pelos aliados europeus, tanto pela União Europeia quanto pela OTAN. Neste sábado, o vice-presidente americano J.D. Vance se encontrou com o ministro de Relações Exteriores britânico no Reino Unido. Foi uma reunião que foi arranjada às pressas, justamente por causa dessa cobrança dos europeus sobre esse encontro entre Trump e Putin, sem incluir a Ucrânia. E depois desse encontro entre o ministro britânico, também autoridades europeias e ucranianas, com o vice-presidente J.D. Vance, houve uma declaração que foi emitida pelos europeus e nessa declaração eles pedem justamente que a Ucrânia faça parte dessa cúpula que vai acontecer na sexta-feira que vem. E mais que isso, segundo fontes que conversaram com a CNN, as autoridades europeias apresentaram uma contraproposta ao plano de Putin. E nessa contraproposta ao plano de Putin, eles exigem que a Ucrânia participe das negociações, que um cessar-fogo entre em vigor antes de qualquer outra medida, que é algo que os europeus têm falado desde sempre, que não dá para ter nenhum tipo de negociação sem que haja um cessar-fogo imediato. E um ponto central também, os europeus falaram nessa contraproposta para os americanos, que qualquer cessão territorial deve ser recíproca. Portanto, se a Ucrânia ceder algum território,
a Rússia também tem que ceder territórios ocupados e isso deve ser cercado por garantias firmes de que não haverá nenhum tipo de recuo. Zelensky, depois dessa declaração oficial dos europeus, disse que apoia totalmente e valoriza essa declaração dos europeus e, além disso, Débora, para finalizar, também nesse domingo houve mais manifestações por parte dos europeus. Essa declaração foi emitida no sábado, mas neste domingo a chefe da diplomacia da União Europeia disse que qualquer acordo deve envolver não apenas a Ucrânia, mas também os europeus, porque a guerra na Ucrânia é uma ameaça não só à Ucrânia, mas também à Europa. E o secretário-geral da OTAN, que é a aliança militar entre os europeus e os americanos, disse que a participação da Ucrânia é essencial, não só pela questão da segurança, mas também por uma questão de respeito à sua soberania. Ele também falou que a cúpula da próxima sexta-feira vai ser um teste de fogo para avaliar o quão sério Vladimir Putin está falando sobre chegar de fato ao fim do conflito ou se, como muitos dizem, ele está apenas ganhando tempo ali, se aproximando dos Estados Unidos, evitando as sanções, mas sem estar realmente comprometido com o fim do conflito. Débora. Muito obrigada, Priscila Yazbek, conversando com a gente direto de Nova York. Bom trabalho para você.